Olá, eu sou a professora Cristina Close e, dando continuidade à disciplina de operações imobiliárias, nós vamos trabalhar hoje a Lei de Locações. A Lei de Locação é a 8245 de 1991 e ela vai abranger só alguns determinados pontos. Para todos os outros, como por exemplo, imóveis rurais, do tipo arrendamento, parceria, todos esses nós não usamos a lei de locação, nós usamos o Estatuto da Terra. Então, como esses são pontos que vão ser tratados em outro momento, então hoje nós vamos ficar só com os pontos que são levantados na lei de locação, ou como alguns gostam de chamar, na lei do inquilinato. Então, a lei 8245, ela pressupõe três situações que estão aqui definidas: a locação residencial, a locação por temporada e a locação não residencial. A partir de hoje, nós não vamos falar locação comercial, porque não é uma nomenclatura muito benquista. Quando o imóvel for um armazém, um galpão, uma sala comercial, a gente fala locação não residencial, não fala locação comercial, tá? Não é muito bem vista essa nomenclatura. Então vamos falar sobre esses três pontos. O que determina, além do próprio imóvel em si que está sendo alugado, o que determina se ele vai ser um imóvel residencial, ou vai ser uma locação por temporada, ou vai ser uma locação não residencial, o que determina basicamente isso não é somente o imóvel, mas também o tempo de continuidade desse contrato. Então vamos falar primeiro sobre a locação residencial. A locação residencial, ela tem um prazo de 30 meses, né? E todos os contratos deveriam viger em torno desses 30 meses. É sabido que na prática muitas imobiliárias, muitos corretores, muitos profissionais optam por fazer contratos de menor prazo, por exemplo, 12 meses, um ano. Qual que é o problema disso? Em princípio, toda vez que eu elaborasse um contrato de 12 meses, eu teria que, obrigatoriamente, ao final dos 12 meses, eu teria que refazer este contrato. Porque qual que é a dificuldade de refazer um contrato? As pessoas podem estar se perguntando qual que é a dificuldade de refazer um contrato a cada 12 meses. É dificultoso porque o locatário não vem na imobiliária ou não vem no lugar determinado para que esse contrato seja novamente assinado. Ele teria um ônus novamente, porque teria que reconhecer firma novamente desse contrato, e as pessoas não predispõem esse tempo livre muitas vezes para fazer isso. Então elas deixam que esse contrato, que era de 12 meses, que era um contrato por prazo certo e determinado, eles deixam que esse contrato se renove automaticamente. Tem algum problema nisso? Para o locatário, não necessariamente. Mas para o proprietário deste imóvel, pode vir a ter algumas objeções, podem ter algumas dificuldades no decorrer dessa transação. Por quê? Quando eu tenho um contrato de 12 meses e que ele foi renovado automaticamente, esse contrato automaticamente passa a ser vigente por 60 meses. Se o locatário não tiver interesse de dar continuidade aos 60 meses, ele simplesmente comunica a imobiliária, comunica o proprietário de que ele não tem mais interesse em manter o contrato pelos 60 meses consecutivamente, e aí o contrato se extingue dentro desses 30 meses. Mas se porventura o proprietário não tiver mais interesse em dar continuidade nesse contrato pelos 60 meses, aí ele só poderia resolver essa locação, só poderia extinguir esse contrato se fosse nos casos previstos em lei. Se fosse para uso próprio, se fosse para uso dos seus ascendentes, dos seus descendentes. Fora isso, ele não teria como rescindir o contrato antes dos 60 meses. Então, se nós estamos falando de um investidor
que ele tem um imóvel realmente só para aluguel e que quanto mais tempo esse imóvel ficar alugado, melhor para ele, então não há nenhum tipo de objeção de constituirmos, de elaborarmos, de firmarmos um contrato de locação por um prazo inferior aos 30 meses. Porque daí ele vai se renovar e vai se renovar pelos 60 meses, ou seja, pelos próximos 5 anos. Agora, se esse proprietário tem interesse em, a partir de um determinado momento, não mais manter o imóvel para locação, ou até mesmo venda, e isso não está previsto no contrato inicial, então nós temos que ter esse zelo, ou elaborar o contrato pelos próximos 30 meses, que é o que determina a lei, quando o imóvel for residencial, ou no caso de fazer um contrato por prazo inferior aos 30 meses, então ter o cuidado de renová-lo quando do término desses 12 meses, terminando os 12 meses, renovar esse contrato. Se 18 meses, quando do término desse prazo, renovar esse contrato. Então, esse é o nosso grande ponto quando falamos em contratos residenciais inferiores aos 60 meses. Um outro ponto que a gente tem que ter cuidado é quando o contrato é não residencial ou é o contrato comercial, como algumas pessoas costumam mencionar. O contrato não residencial, o prazo dele seria de 5 anos, já o prazo inicial seria de 60 meses. Então, se você opta por fazer um contrato com prazo inferior aos 60 meses, então nós caímos na mesma regra do contrato residencial, que ele teria que ser renovado a cada término de espaço de tempo quando o contrato é inferior aos 60 meses. Um outro ponto, mas eu não tenho interesse de fazer um contrato de 12 meses, eu tenho interesse de fazer um contrato de menor prazo, eu trabalho com flat, eu tenho interesse de fazer contratos mensais, alugar para viajantes que tenham uma passagem curta pela cidade. Então, como que a gente pode fazer? Optar por os contratos de temporada. Os contratos de temporada, eles são contratos que o prazo máximo do contrato deles são 90 dias, ou seja, 3 meses. Se nós tivermos que renovar um contrato de temporada, então ele deixa de ser contrato de temporada. Aí nós temos que, se o contrato vai ficar de 6 meses, por exemplo, então ele não é mais um contrato de temporada. Então teríamos que converter esse contrato de temporada em um contrato residencial ou em um contrato não residencial. Não posso simplesmente pegar e renovar por mais 3 meses um contrato de temporada, porque a característica dele, que difere ele dos outros, é exatamente o prazo dele ter 90 dias, um prazo finito. Pode ser de 30 dias, pode ser de 45 dias, mas não pode ser mais de 90 dias. Por exemplo, quando a gente aluga uma casa de praia, a gente chega na casa de praia, paga um valor e lá fica por 15 dias. E lá permanece por 30 dias. Por quê? Esses são contratos de temporada. Uma outra peculiaridade que existe nos contratos de temporada é que o pagamento desses valores, o pagamento das despesas, sejam elas de aluguel, sejam elas de IPTU, sejam elas de condomínio, todas as despesas que incorporam esses valores, elas são cobradas antecipadamente. E pela lei do inquilinato, pela lei 8245, essa seria uma das únicas possibilidades que a lei autoriza que a cobrança do aluguel seja feita antecipada, que é quando nós temos um aluguel de temporada. Em todas as outras situações, não seria permitido eu cobrar, não seria permitido a cobrança de aluguéis antecipados, exceto nos casos aonde não existem garantias, e nós vamos falar das garantias agora, tá? Nós temos, pela lei do inquilinato, 4 garantias. Nós temos o fiador, nós temos a caução locatícia, nós temos o seguro fiança e nós temos os títulos de capitalização,
Existem hoje, na prática, no costume, como um direito costumeiro entre as imobiliárias ou entre os próprios proprietários que administram seus próprios imóveis, existem outras formas de garantias criadas por eles mesmos. Como, por exemplo, existem pessoas que passam o cartão de crédito e fazem lá os 12 meses de aluguel no cartão de crédito. É uma opção. Só que, pela lei, pela 8245, nós teríamos somente essas 4 garantias que estão previstas nela. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha desmistificado um pouco esses pontos sobre as garantias do contrato de locação e até a nossa próxima videoaula. Conto com vocês, até lá!